Bem, voltamos, ouvintes, falando um pouco hoje sobre a questão do saber inconsciente e a relação que isso tem com a sociedade do pensamento livre. Como eu dizia no bloco anterior, quando nós começamos a viver uma experiência mais ampla relacionada a essa questão do inconsciente do saber, nós tornamos então os nossos encontros fechados, não é? Porque a ideia da sociedade do pensamento livre é realmente fazer algo que possa contribuir em relação a uma vida melhor, individual e coletivamente. E algo que esteja fundamentado em algum tipo de concreto, alguma coisa que seja concreta, que seja palpável. Então, nesse sentido, nós sentimos que deveríamos manter os nossos encontros fechados para que essas experiências mais recentes pudessem ser vivenciadas de forma coletiva, não é? Documentadas principalmente, e que realmente nós vamos depender de alguns anos até para trazer essas experiências, essas, de certa forma, entre aspas, profecias relacionadas ao futuro, para trazer à luz, porque nós precisamos documentar tudo isso. Não tem como você falar um monte de balela para as pessoas, não é? E achar que as pessoas vão acreditar nos dias atuais. Então, tudo aquilo que a gente passa tem que ter algum fundamento, tem que ter algum apoio científico, não é? Tem que ter um apoio de experiências coletivas, não pode estar restrito a experiências apenas individualizadas. Então, nesses aspectos, eu justifico aqui o fato de nós fazermos os nossos encontros em caráter fechado, lembrando sempre que isto não limita a sua prática introspectiva. Que isso não limita, como eu disse anteriormente, você que nos escuta, você que é simpatizante da sociedade do pensamento livre, que acompanha os nossos programas na internet, ainda que ultimamente mais gravado, não é? Porque nós temos tido muito problema em relação aos programas ao vivo, não é? Mas mesmo quando são programas gravados, eu agradeço a vocês que estão acompanhando. Hoje ainda recebi alguns comentários via Facebook e também pelo telefone, não é? Então, na verdade, nós dissemos sempre que isso não impede que vocês que são simpatizantes façam essas experiências e, de certa forma, nos auxiliem. Porque na medida que você leva isso para a sua vida pessoal, essa prática introspectiva, disciplinada que nós sugerimos, nós acreditamos que aquilo que ocorreu conosco e com os sócios praticantes da Sociedade do Pensamento Livre, obviamente que num dado momento acontecerá contigo também. Esses novos pensamentos, esse saber inconsciente que reside no ser, esse saber inato que está em você, será manifesto, voltamos a dizer, principalmente a partir do 10º dia de uma prática disciplinada. Então se permita esse tempo. Não é? Não se negue a tudo aquilo que a vida te expõe de saber, mas se permita um tempo de um estudo relacionado à sua própria intimidade, ao âmago do seu ser, não é? E acredito que a melhor ferramenta para esse estudo é, sem dúvida, a introspecção, porque a introspecção, lembrando sempre, é a análise que nós fazemos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então a introspecção disciplinada é isso, deixa o pensamento aflorar, deixa ele fluir, 5, 10 minutos. Posteriormente, passado esses 5 ou 10 minutos, se detenha um pouco naquilo que você pensou. Analise a utilidade daquilo que você pensou, o nascedor daquilo que você pensou, da onde surgiram esses pensamentos que me acometem, qual é o grau de utilidade desses pensamentos. Na medida que essa prática se instala, você vai ver os ganhos que você vai ter em sua vida relacionado a isto. Então, portanto, nós quando trouxemos hoje essa questão aqui, né, do Dr. Bruce Lipton relacionado ao genes, essa experiência relacionada à célula, né, de retirar o núcleo da célula, que seria equivalente ao cérebro da célula, e perceber que mesmo assim ela continua viva. Né? Outro dia nós colocamos, né, imagine, né, que ele diz assim aqui, temos de 50 a 50 trilhões de células que compõem nosso corpo. Né? Agora ele nos diz que essas células praticamente raciocinam, olhem bem. Né? Que elas continuam fazendo as suas funções, ou seja, aquilo por qual ela existe
Nem a retirada do núcleo, nem a retirada do seu cérebro é capaz de impedir que ela o faça. Eu fico dizendo, como disse num programa há poucos dias, imagine que essa célula tenha 50 a 75 trilhões de microcélulas. E que essas microcélulas tenham de 50 a 75 trilhões de nanocélulas. E aí vamos ad infinitum, né? E aí nós chegamos à teoria do inverso. Não existe espaços vazios, não é verdade? Quer dizer, o pensamento pode estar aqui no ar, nesse instante, não é verdade? Quantas evidências que existem em relação a isso? Né? Quantas vezes você encontra alguém ou liga para alguém e diz, eu estava pensando em você agora. Será que o pensamento não chegou antes da comunicação? Acredite, você que me escuta, essa possibilidade é possível. Nós já vivenciamos isso nos nossos encontros fechados. Essa intercomunicação com um pensar que vai além de nós mesmos, que chega antes, que se antecipa. Né? Porque, de certa forma, se nós formos observar aqui, quando ele faz o fechamento aqui dessas colocações que trouxe para vocês hoje, também como ignorar a questão de que deve haver um desígnio. Quando ele nos diz o seguinte, os cientistas mostram que a maioria das nossas decisões, ações, emoções e comportamento dependem 95% do cérebro que está além da nossa consciência. Eu pergunto, quem manda em nós? 99% da nossa vida olha só, 99% da nossa vida vem da programação em nossa mente inconsciente. Pararam para pensar nisso? 99% da nossa vida vem da programação em nossa mente consciente. Então a ideia é, ora, se há um inconsciente que de certa forma programa a nossa vida, vocês já imaginaram o valor de ter acesso a esse programa? E pasme, na sociedade do pensamento livre, nós estamos tendo a percepção de que todos nós podemos ter acesso a esse programa. E que a introspecção é de fato, é a ponte, é o elo de ligação entre mente consciente e inconsciente pré-existente. É aquele momento realmente onde você para, onde você fecha a janela do mundo, que são seus olhos, sabe? E onde você deixa o pensamento fluir, onde há essa interação entre pensamento inconsciente e pensamento consciente. Onde aquilo que está, como diz aqui, pré-estabelecido, vem à luz da razão. Esta possibilidade é real, esta possibilidade de fato existe. Para encerrar, vou encerrar também com um poema que nós colocamos no Face essa semana, que de certa forma é também para que a gente possa se deter e pensar um pouquinho na nossa essência, em quem de fato nós somos, quando nós temos essa percepção aqui, por exemplo, né, que eu coloquei aqui no finalzinho, né, que os cientistas nos mostram que a maioria das nossas decisões, ações e emoções e comportamento dependem 95% do cérebro que está além da nossa consciência. 99% da nossa vida vem da programação em nossa mente inconsciente. Eu acho que isto justifica o poema que vou encerrar o programa da noite de hoje, que nos diz o seguinte: que estranho é este, corpo em metamorfose que habito sem licença. Que estranho é este, que me ocupa como se sua casa fosse. Que estranho é esse, que me leva por lugares que eu não quero ir. Que estranho é esse, que caminha caminhos que não delineei. Que estranho é este, que restringe os meus desejos, me fazendo culpado. Mas que estranho é este, que extrapola meus desejos compulsivamente. Que estranho é este ser que eu devo
ser. Boa noite a todos e até o próximo sábado.